Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, unidade 4. Nós estamos ali na correção de exercícios que fala de ângulos internos de triângulos, né? Sobre os ângulos internos dos triângulos, a soma dos ângulos internos, também de propriedades de segmentos opostos ao ângulo de projeção. Na página 16 a gente vai corrigir ali o último exercício, o 10, que ficou da aula passada, e hoje é dia 20 de outubro de 2020. Alguma coisa, eu estava apresentando ali a aula e alguém queria falar alguma coisa. Agora é o momento, pode falar. Ninguém quer falar nada? Então tá. Aula apresentada então, vamos lá para a página 16. Página 16, o exercício de número 10, tá? Corrigindo então com vocês aqui, muito bem. Aqui está em foco a figura, tá? Observe os triângulos ABC, em que BC é o maior lado. Então, o maior lado vai estar associado ao maior ângulo, tá? BC é o maior lado, está aqui então o maior lado. Quem é que projeta esse lado? Quem é o ângulo oposto a este lado? Está aqui, ó. O ângulo em A. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. O BC, que é o maior lado, o segmento BC, a ele está associado o ângulo oposto de sua projeção no vértice A aqui. Como é que a gente utiliza, dá um nome para aquele ângulo ali no vértice A? A gente começa com B, ele é formado por esse segmento aqui e por esse segmento aqui, certo? Então os pontos é B, o vértice é A e o outro segmento é o AC. Então BAC é este ângulo aqui, ó. BAC ou CAB, tanto faz, tá? Então, ao maior segmento, que é o BC, está associado o maior ângulo, tá? Ao menor segmento, que ele fala ali também, ó, AC é o menor segmento. Esse aqui, ó, AC é o menor segmento. Então, vou botar aqui, ó, maior, esse aqui, o menor é o AC, é o menor segmento, e a ele, quem é o ângulo oposto a AC, o de projeção, está aqui, ó. Esse é o ângulo que projeta o lado AC, no vértice B, né? Como é que eu formo esse ângulo aqui, que projeta o menor lado? Esse ângulo que projeta o menor lado é formado por esse segmento AB e esse segmento BC. O vértice é o B. Então eu posso começar lá pelo ponto A, o vértice B e o segmento BC, né? BC aqui. Então, o ângulo no vértice B. Então, ao segmento AC está associado, ao menor segmento, que é o AC, está associado o menor ângulo, que é o ABC, certo? E em contrapartida, o lado, então eu tenho o lado BC, que é o maior, o AC, que é o menor, e tenho o AB, que é o intermediário. O segmento intermediário está associado a qual ângulo? Então, é esse segmento aqui, ó, AB. Ele está associado a qual ângulo? O AB. O AB está associado a este ângulo aqui, ó, o ângulo oposto que projeta este ângulo aqui, né? Ele tem o vértice em C. Eu poderia dizer assim, ó, ao segmento AB, o segmento AB está associado ao vértice C, tá? Pode ver que o vértice é a letra que não tem aqui, ó, que não tem no segmento, ó, o do oposto, ó.
O C não tem no AB. O B, que é o vértice, não tem no AC. O A não tem no BC. Certo? Então, C vai ser o vértice do ângulo oposto ao segmento AB. Certo? Como é que é formado esse ângulo aqui no vértice C? É formado por AC e por BC, ó, por esse segmento aqui. Esse segmento e esse segmento formam esse ângulo aqui, então eu posso dizer assim, ó, A, vértice em C e ligo no ângulo ao ponto B. Então, esse ângulo aqui seria o ACB, tá? É o ângulo intermediário, ele é maior. Esse ângulo aqui, com certeza, é maior que esse e menor que este aqui. Esse aqui é o maior de todos. Esse aqui eu não botei o ângulo, né? Esse aqui é o AB, A, vértice B, C, né? Então tá, ó, esse aqui é o maior ângulo, esse aqui é o menor ângulo e esse aqui é o ângulo intermediário, então, tá? Daí a gente consegue responder. Sabendo que os ângulos internos desse triângulo medem x, 3x, 5x, qual é em graus a medida, tá? Do ângulo oposto ao lado BC. Então, o que eu preciso saber aqui, ó? Quem vai ser o x, quem vai ter medida x, quem vai ter medida 3x e 5x. Então, eu vou decidir aqui, ó, ao maior ângulo, eu vou ter a maior medida, que é 5x. Ao menor ângulo, eu vou ter a menor medida, que vai ser o x. E ao intermediário, então, a medida intermediária, 3x, ele é maior que x e menor que 5x, certo? Então o que eu posso fazer aqui, ó, nesse triângulo? Tá? Que eu já indiquei. Eu indiquei os nomes e vou indicar as medidas agora, certo? Então, no vértice em A, eu tenho um maior ângulo, que é 5x. No vértice em B, eu tenho um menor ângulo, que é a medida x. E no vértice em C, eu tenho um intermediário, que é a medida 3x. Tá? Tem como descobrir quanto é que vale x? Com certeza. É só somar todos os ângulos que dá 180, né? Ó, então, o primeiro ângulo, o menor ângulo, x. O intermediário, mais o intermediário, mais o maior ângulo, tudo isso aqui tem que dar 180. Tá? X é um valor constante, né? O menor deles é x, o intermediário é o triplo desse aqui, então se esse aqui é 10, esse aqui é 30. Se esse aqui é 10, esse aqui vale 50. Se esse aqui é 20, por exemplo, então 3 vezes 20, 60, 5 vezes 20, 100, né? Então a gente tem que descobrir quanto é que vale o x, né? Então aqui eu tenho 1x, aqui eu tenho 3x, eu tenho 5x ao todo. Quantos x eu tenho? Olha só, eu tenho... A gente tem que corrigir essa página, o exercício 10, tá? Esse aqui eu não tinha corrigido ainda, tá, Felipe? Ó, então eu tenho o valor de x, 1x, mais 3. Até aqui eu tenho 4x. Esse x com esses 3x, tenho 4x. E 4x mais 5x, tenho 9. Ó, baixei o dedo aqui, 9, ó. Assim. X mais x, 3x, 4x, né? Mais 5x, 9x ao todo. Então, 9 vezes a medida x, 9 vezes a medida x, dá um ângulo de 180. Em outras palavras, se eu pego a medida do ângulo x, multiplico por 9 e obtenho 180, como é que eu inverto? Que horror! Como é que eu inverto a operação?
9 vezes x igual a 180. Como é que eu vou inverter a operação de multiplicar por 9? Para voltar ao movimento, eu vou ter que pegar o resultado, que é 180, e dividir por 9. Então, 180 dividido por 9 é 20. Então, o que eu sei? Que o menor ângulo é 20 graus. O intermediário é o triplo do menor, ou seja, triplo de 20, 60 graus. Tá? E 5 vezes o 20, 100 graus. Não sei porque eu botei 110. 5 vezes o 20 dá 100 graus. 5 vezes o ângulo de 20. Então tá, ó, tenho 100 graus aqui, 60 graus aqui, 20 aqui. 100 mais 60, 160 e 160 mais 20, 180. Ok? Página 17, então, partiu. Aqui está corrigido, então, esse exercício. Página 17, exercício 11. Se dois lados de um triângulo isósceles, o que é triângulo isósceles? Medem, e triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida, tá? Mas se dois dos lados de um triângulo isósceles medem 38 e 14 centímetros, qual será a medida do terceiro lado? Opa! Muito importante esse exercício, né? Porque o que acontece nesse exercício? Me fala aí, eu posso apagar esse aqui, sim ou não? Tem que falar para mim se eu posso apagar, sim ou não. Sim, muito bem. Então tá. Esse exercício aqui é bem importante para identificar, né, a posição dos ângulos ali. E aqui também, ó. Um triângulo isósceles. Com medidas. O que é um triângulo isósceles? Com medidas iguais. Com medidas iguais não. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que dois dos seus lados têm a mesma medida. Certo? Tá aqui o problema. Na página 17. Se dois lados de um triângulo isósceles medem 38 centímetros e 14 centímetros, qual será a medida do terceiro lado? Então, o triângulo isósceles a gente pode representar desta forma aqui, ó, tá? E a ideia é que dois dos lados no triângulo isósceles têm a mesma medida. Então, eu posso pensar, esses dois lados aqui têm a mesma medida, então eu posso dizer que aqui vale x, esse ângulo aqui vale x e esse ângulo aqui também vale x. Todas as propriedades do triângulo isósceles. Então, ele diz assim, ó, medem 38 e 14 centímetros, certo? Então, será que eu consigo construir um triângulo em que as duas medidas seja igual a 38? 38. Essas são as possibilidades. 38 e 14. Certo? Porque daí, qual a situação, para responder qual será a medida do terceiro lado, poderia dizer, olha, a medida do terceiro lado pode ser 38, certo? Mas ele te dá essas medidas e ele não te diz quem são iguais. Então,
a primeira pergunta que eu teria para fazer para vocês é montar um triângulo 38, 38 e outra medida 14. Cumpre isso aqui que ele está falando. Ó. Dois lados mede um 38, 38 e outro 14. Daí o terceiro lado mede 14. Outra situação seria um lado, eu consigo construir um triângulo com dois lados medindo 14 e o outro medindo 38. Será que é possível montar um triângulo assim? 14, 14 e 38? Certo? Essa seria a outra possibilidade. Porque se um triângulo tem três lados, se eu dou a medida de dois lados e ele é isósceles, um dos dois lados tem que ser repetida, né? Tem que repetir, ou é 38, 38, 14, ou é 14, 14, 38. Então agora a gente vai tentar montar, tentar ver qual a possibilidade desses triângulos. Ó. Tá? Vamos ver a primeira que eu coloquei para vocês, 38, 38 e 14. Ou seja, o maior lado eu vou tomar como 38. 38 é menor que a soma dos outros dois. Esse 38 é menor que a soma desses outros dois. 14 mais 38, com certeza, né? Porque daí aparece aqui, ó. É possível formar um triângulo 38, 38, 14. Será que é possível formar um triângulo 14, 14, 38? 14, 14 e 38? Será que é possível formar um triângulo 14, 14 e 38? Vamos ver. Então o maior deles é 38, o maior lado é 38, e ele tem que ser inferior à soma dos outros dois, 14 mais 14. 38 tem que ser inferior a 14 mais 14, 28, e 38 não é inferior a 28, ou seja, eu não consigo formar um triângulo 14, 14, 38. Portanto, o lado que tem mesma medida é o 38. Só assim eu consigo formar um triângulo 38, 38. Eu poderia pensar que o terceiro lado é aquele que tem mesma medida, né? Vou chamar o terceiro lado de x. Mas só que daí, olha só, obrigatoriamente, se um dos lados é x, tá? Que é o que eu não sei, e é ele que tem a mesma medida, então esse aqui vale x, esse aqui vale x. O outro lado vale 38 e o outro teria que ser 14. Daí eu teria que botar aqui, se eu boto 14 aqui, eu boto 14 aqui. Então, são só essas duas as situações que eu posso verificar, certo? Ó, repetindo ou 38 ou repetindo o 14. Repetindo o 14, eu vejo que eu não consigo um triângulo isósceles com os lados 14, 14 e 38, mas um triângulo isósceles com os lados 38, 38 e 14 é possível. Então, 38, 38 e 14. Assim que eu tenho que montar, tá? Porque não é possível eu montar um triângulo isósceles 14, 14, 38. Tá? Então, se um dos lados é 38, o outro dos lados vale 14, o terceiro lado vale 38. Tá? Poderia pensar assim, ó. Eu sei que eles... Não poderia pensar assim nada. Estou viajando. Até daria. Até daria para pensar, mas... Então, o que eu tenho nessa situação aqui? Eu tenho que o terceiro lado mede 38 centímetros.
Valeu? Ó, o Gui, aham, tá bem. Certo? Conseguiram compreender? Eu só vou conseguir montar um triângulo assim, 38, 38, 14. Não tem como montar 14, 14, 38. Certo? Desde que ele seja isósceles. Exercício 12. Partiu? Exercício 12, então. Posso apagar? Fala aí se eu posso apagar sim ou não. Sim, né? Vamos lá. Faça o que se pede, responda a questão. Construa um triângulo equilátero com os lados valendo 3 centímetros. Tá? Um isósceles com os lados 5, 7 e 7 centímetros. E um escaleno com os lados 4, 5 e 7 centímetros. Será que eu consigo definir aqui? Espera um pouquinho. Partiu para 12. Quantas possibilidades de triângulo satisfazem cada um dos itens acima? Justifique. Tá? Um escaleno com... Como assim? Quantas possibilidades de triângulo satisfazem cada um dos itens acima? Um isósceles com os lados 5, 7, 7. Só existe uma possibilidade. Um equilátero com os lados 3, 3, 3. Só existe um escaleno com os lados 4, 5 e 7. Será que eu consigo construir mais de um? Vamos ver onde é que está a minha régua. Seria bom usar o GeoGebra, mas esse GeoGebra online aqui usando o dedo é muito ruim. Eu não consigo direito. Não consigo definir nenhuma medida. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vamos tentar abrir uma página aqui. Vamos ver o GeoGebra. Oh, meu Deus. GeoGebra online. Tá. No início, calculadora. Acho que é desenho aqui. Agora para fazer esses desenhos. Com um mouse, com um dedo é difícil para mim aqui. Deixa eu ver. Botei um ponto. Exibir malha, vamos tirar sem malha. Os eixos. Tirar o eixo. Como é que eu tiro este ponto aqui? Sem malha. Tá. Muito bem. Ponto. Eu preciso definir, na verdade, deixa eu ver mais aqui. Eu preciso definir uma unidade de medida. Inserção de objetos, intersecção de objetos. Olha só, não consigo nem definir uma unidade de medida aqui. Semi-reta, segmento com vetor a partir de um ponto, reta polar.
segmento, quem sabe um segmento. Segmento aqui. Opa, ó. Fazer isso com o dedo é muito complicado. Eu quero arrastar, não consigo. Deixa eu ver se... Ah, tá. Agora sim. Vocês estão enxergando aí? Deixa eu ver se eu consigo as propriedades. Tá. Eu quero ver as configurações aqui. Segmento AB. Deixa eu ver. Cor, estilo, programação, nome, segmento. Nome. Ah, tem valor aqui, ó. Exibir o rótulo. Legenda. Deixa eu ver se ele está exibindo. Ah, tá. Fixar objeto. Definir como objeto auxiliar. Teria que botar como unidade de medida 1 aqui. Para mim é muito... O grande problema, se eu fizesse isso no notebook, até daria. Mas o problema que eu estou fazendo no iPad, daí eu tenho que usar assim, ó, o dedo para fazer as coisas. Eu não consigo usar esses controles do dedo aqui. Eu preciso definir uma unidade de medida para esse segmento para poder fazer aquilo ali que está sendo pedido. Seria muito bom utilizar isso aqui, mas um probleminha de aplicação aqui do Sr. Fábio, né? Daí fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo uma unidade de medida daquelas e daí a gente monta. Na verdade aqui, ó, a gente pode ver direto aqui, ó. Ele vai, daí eu comento a resolução do livro. Acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? O exercício 12, então. Vamos lá para o exercício 12. Tá. Então, no item A, um triângulo equilátero com os lados 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Não tem outra possibilidade, né? De repente, de tu, com essas medidas aqui, formar um triângulo com ângulos diferentes, por exemplo. Né? Isso só vai conseguir formar esse triângulo aqui. De repente, o que tu consegue fazer é rotacionar ele, né? Mas é só um triângulo equilátero, todas as medidas, todos os lados mesma medida, os ângulos aqui vão ser 60, 60, 60. Tá? Como é que tu pode montar então esse triângulo na tua casa, assim, com compasso e transferidor? Tu vai pegar na linha aqui, ó, e medir 3 centímetros, certo? Tu vai medir 3 centímetros numa linha. Uma linha qualquer ali da tua folha, desde que tenha espaço para cima, né? 3 centímetros na régua, daí tu pega o teu compasso, né? Bota a ponta seca aqui e a ponta que risca no outro ponto aqui. Quando tiver com o compasso aberto, essa medida aqui, essa distância aqui é de 3 centímetros, né? Tá encostando aqui, certo? Daí tu vem aqui, ó. Tu vem aqui com a ponta seca em cima desse ponto e faz, e como a ponta que risca está aqui assim, ó, tu faz o seguinte, ó, tu rotaciona ela assim, ó, certo? Tu vai fazer um círculo assim, ó, que vai passar aqui assim, ó, tá? Quando tu riscar aqui, ó, vai partir desse ponto aqui, ó, e vai riscar aqui no item A. E daí tu faz ao contrário, a ponta seca que está aqui, tu vem aqui agora e coloca aqui, certo?
E daí tu bota a ponta seca aqui, a ponta que risca vai estar aqui, e tu vai fazer a mesma coisa partindo do ponto B aqui, ó. Ele vai fazer assim, tá? O teu compasso faz assim, dessa ponta seca aqui, ó. Daí vai dar esse ponto de intersecção. Daí tu vai ter esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. É só ligar, então, os pontos. Tu vai ter um triângulo equilátero, todos com medida 3 centímetros. Todos os lados ali com medida 3 centímetros. Bem simples, né? Tranquilo? Fazer isso aqui no GeoGebra é muito bom, né? Mas tem que ter habilidade para mexer com ele no dedo ali, né? Eu vou trabalhar um pouquinho em casa nele no computador e pensar como é que eu faço essa transição aqui pro dedo. Daí eu acho que vai sair mais tranquilo. Senão eu vou ter que mexer, fazer o computador projetar. Daí a gente usa o GeoGebra. Tá? Então no item A era construir um triângulo equilátero com essas medidas. O item B. Ó, mesma coisa. Eu posso pegar qualquer uma das bases, tá? Esses lados aqui são iguais. Era o triângulo isósceles de medida 7, 7, 5, 5, 7, 7, né? Eu poderia pegar uma das medidas 7 aqui como base, não tem problema, certo? A distância daqui até aqui, ó, é de 7 centímetros, certo? E aqui estão os extremos. Depois eu ia ter que pegar se eu peguei esse lado aqui como base, eu teria que pegar um lado como 5 de medida, eu ia fazer isso aqui, e o outro lado como 7 de medida, eu ia fazer isso aqui, e ia dar um triângulo mais ou menos assim. Daí esse triângulo aqui que está em pezinho, ele ia ficar deitado, essas duas medidas aqui são iguais, né? São a mesma medida, mas como é que ele fez a construção desse triângulo aqui? Ele pegou o menor lado e usou como base. Ó. Distância daqui até aqui, 5. Mesma coisa. Daqui até aqui vale 5. O segmento aqui vale 5. Mediu no compasso 7 centímetros, certo? Mediu na folha ali 7 centímetros, pega o compasso, ponta seca num lado, ponta que risca no outro lado e vem para esse vértice aqui, ó. Quando tu pega 7 centímetros aqui, tu vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui da circunferência, tá? Claro, isso aqui está desproporcional a esse tamanho, né? Na verdade, esse segmento tem que ter essa distância aqui, mas é só para tu entender. Depois, como tu tá com o compasso valendo 7 centímetros, tu pega a ponta seca que está aqui, ó, e coloca aqui, ó.